Agora, o momento da palavra. Ouça com atenção. A paz do Senhor a vocês, graça e paz, seja convosco, aos irmãos também da IEQ, ao qual a gente ministra muito dentro dela, tá? Nós somos o apóstolo Paulo Teles, moro no Rio Grande do Sul, tá? E estamos aqui para mais um dia, tá ministrando a bendita palavra do Senhor. Eu tenho uma veia espiritual que Deus me deu, tá? Eu tenho uma veia, eu ministro muito fé. Minhas mensagens são fé, prosperidade e milagre. Esses são os carros-chefe. Não que eu não ando por mensagem de adoração, eu ando mensagem escatológica, vários tipos de mensagem nós ministramos, mas essas são as mensagens que Deus trabalhou no meu ministério, que Deus trabalhou na minha vida. E isso é hoje o que eu quero trazer para você. E depois nós vamos orar por sinais, prodígios, aquilo que Deus quer fazer. Mas eu quero que você que está com a Bíblia, pega a tua Bíblia agora. Pega a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis 26. Gênesis 26. O versos 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: e houve fome na terra. Houve o quê? Podemos trocar essa palavra por crise? E houve crise na terra. Além da primeira fome, além da primeira crise. E a primeira crise foi no tempo de Abraão. E a Bíblia diz que quem chamou a fome na terra foi o próprio Deus. Quem chamou a fome na terra foi o próprio Deus. E o próprio Deus também chamou a fome, a crise no tempo de José e Iosef. Também chamou naquele tempo a fome, trazendo a revelação das vacas gordas e das vacas magras. Ok? Então vamos entender que crise também é plano de Deus. Nós estamos no jubileu e nós estamos na semitá, tá? Nós estamos vivendo calendário judaico no mundo espiritual. Nós estamos no ano do jubileu, Lucas capítulo 4, versículo 19, o ano que o Senhor leu a palavra dizendo que é o ano aceitável do Senhor. Também em Levíticos 25, a partir do versículo 8, né? Que é um ano de libertação, é um ano de remissão, tá? É um ano de prosperidade, mas é um ano de viver pela fé. É um ano de viver pela fé. Por quê? Porque Deus falou assim: no jubileu vocês não plantam, vocês não colhem. Então Ele está dizendo assim: no jubileu vocês não vão viver do seu esforço físico, vocês não vão viver de pegar enxada, vocês vão ter que viver da fé. E a crise está dentro do jubileu. Por quê? Porque a crise faz você depender 100% de Deus. Porque na crise, aonde nada está se vendendo, nada está se comprando, aonde pessoas estão fechando empresa, aonde pessoas estão sendo demitidas, onde pessoas estão ficando em situações difíceis, você tem que aprender a viver da fé. Aonde Jesus falou em Romanos 1,17, o justo viverá da fé. Só que tem um detalhe: a igreja, que é o justo, Deus tem uma promessa para nós. Deus tem uma promessa. E essa promessa que Deus tem para nós é para que o Senhor, que é teu pastor, quando você crê, Ele vai prover, Ele vai suprir todas as coisas. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9, que Jesus, sendo rico, se fez pobre. Ao apóstolo São Paulo, ele diz assim: já sabeis, irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez os coríntios falou: não, qual? Que Jesus Cristo, sendo rico, rico aonde? No céu, se fez pobre, aonde? Na terra, para que através da sua pobreza pudesse nos enriquecer. O título fala de coleta, o título fala de oferta.
O título não está falando de coisas espirituais, mas de coisas materiais. E como é que nós podemos absorver e viver isso? Pela fé. Pela fé. Mateus 17, versículo 24, aonde a palavra do Senhor diz que um certo credor, um escriba, um cobrador de imposto, na verdade, ele chegou diante de Simão Pedro e falou assim: o teu mestre não paga as dracmas, não paga o imposto? E ele disse: sim, paga. Ele disse: sim, paga. Então Pedro, ele foi ter com Jesus. Jesus estava numa reunião pregando aos outros discípulos. Quando Pedro foi falar alguma coisa, Jesus antecipou e lançou uma parábola. Jesus falou assim: Pedro, de quem os reis da terra cobram impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Dos seus filhos ou dos alheios? Dos estranhos? Dos estranhos. Então eu não preciso pagar. Por quê? Quem é o pai de Jesus? O dono da terra, o dono do planeta. Ele não precisa pagar. Mas ele diz para que não haja escândalo. Ele fala: Pedro, vai ao mar, lança Por que você diz rede? Porque você conhece Simão Pedro como um pescador profissional de rede. Só que ele foi com anzol. Lança a vara, lança o anzol. E o primeiro peixe que subir, haverá uma estáter na boca dele. Haverá o quê? Uma moeda romana. Paga o teu imposto e paga o meu. Só se cobra de quem deve. Ok? Só se cobra de quem deve. Então Pedro, sendo um profissional da rede, ele não questionou Jesus. Ele não confrontou Jesus. Jesus ensinou um caminho mais difícil para ele. Vai com a vara, não vai com a rede. Só que os caminhos difíceis é o caminho da fé. Mas os caminhos da fé, ele se torna difícil porque ele é sobrenatural. E quem está na carne não alcança o mundo espiritual. Porque somente quem é do Espírito alcança as coisas espirituais. Porque elas se discernem espirituais. Então quando Pedro vai em direção ao mar, ele poderia até ter uma rede, mas ele obedece. O ministério da fé, o ministério do milagre é ouvir e obedecer. E quando ele ouve e obedece, ele lança o anzol. E a Bíblia diz que o peixe sobe em direção. Por que o peixe sobe? Porque as bênçãos vêm ao teu encontro quando você obedece à palavra de Deus. Quando você crê na palavra de Deus e não questiona, a unção da cura vai ao teu encontro. A unção da prosperidade vai ao teu encontro. As bênçãos de Deus seguirão os que crê quando você deposita crédito na palavra do Senhor. Não foi o segundo peixe, não foi o terceiro, foi o primeiro. O primeiro. E aí o peixe abre a boca e está lá o dinheiro. Eu lhe pergunto, qual é a diferença da boca do peixe para uma conta bancária? Nenhuma. A diferença está que Pedro teve fé. E o mesmo Deus de ontem é hoje eternamente. E antes de Deus querer abençoar ministro, líderes, Deus primeiro quer abençoar você. Tudo começa na ovelha. Se você é forte, sua família é forte, sua igreja é forte, teu pastor é forte, o reino é fortalecido. Mas se você é fraco, então sua família é fraca. A igreja fica enfraquecida. Os pastores ficam enfraquecidos. O reino fica enfraquecido. Por quê? Porque aonde o pastor quer investir em televisão, aonde o pastor quer investir em drogados, aonde o pastor quer investir em órfãos e viúva, como manda o reino, aonde o pastor quer se reciclar, ir lá para os Estados Unidos, quer se reciclar lá com a Randy Baker, lá em Marrocos, aonde ele quer se reciclar, indo lá para Israel, buscando da terra e da água de Jerusalém, ele não pode porque ele não tem recurso. E há muitos pastores que estão até abaixando as portas das tuas igrejas.
Por causa da crise. Por causa da crise. Mas o Senhor, escute bem, o Senhor não tem nada a ver com essa crise. O mundo do céu não está em crise. A crise, na verdade, não era para afetar os filhos de Deus, era para afetar os homens da terra que não têm compromisso com Deus, os homens que vivem da lógica, não os homens que vivem da fé, porque quem vive da fé vive da mão de Deus. A Bíblia diz, olha bem o que a Bíblia diz, olha bem o que a Bíblia diz. E apareceu, versos 2: e apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Em tempo de crise, nós precisamos ouvir a voz de Deus e ter direção de Deus, não as nossas direções. Tem pessoa querendo tomar atitudes e direções, decisões por si própria. Ah não, meu pai Abraão foi para o Egito, e lá no Egito ele enriqueceu. Lá no Egito o Deus Todo-Poderoso usou a Sara como semente de oferta, e aí Faraó abençoou Abraão com muito ouro, com muita prata. Quando ele viu aquela mulher bonita, aí Deus teve que tocar em Faraó para ele não ter uma relação com aquela mulher. Não vai ser igual com você. Aquilo deu certo, aquela estratégia com Abraão. Deus tem coisas novas para você. Deus tem estratégias novas para você. Deus tem visões novas para você. Deus tem atmosfera nova para você. Deus refez um caminho para Abraão, e Deus está fazendo um caminho para Isaac, e Deus está fazendo um caminho para você, e Deus está fazendo um caminho para mim. Aleluia. Aí diz assim a palavra: peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei toda esta, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente a toda esta terra, e em tua semente serão benditas todas as. Essa palavra nações refere-se a você? Refere-se a você? Então toda essa promessa de multiplicação e prosperidade, ela é tua também? A promessa de Abraão e de Isaac é nossa, gente. Ela não é dos judeus. Nós compartilhamos dela em Abraão, pai da fé. A Bíblia fala assim que Deus jurou. Em Gênesis 22 a Bíblia fala: e jurou o Senhor. E ele jurou por ele mesmo, porque não há Deus acima dele. Ele jurou que abençoaria Abraão, Isaac, Jacó e todas as nações da terra que crê no Senhor. Que crê no Senhor, que crê na sua palavra. Agora entenda bem, uma coisa é herança, uma coisa é promessa, uma coisa é juramento. Promessa é uma coisa que você pode ou não pode receber, porque ela tem um pré no caminho aí. Depende não só do Senhor, também depende de você. Herança é uma coisa que Deus te deu, você só perde se você abrir mão dela. Senhor Jesus te deu uma herança, o reino do céu. Mas juramento, Deus não revoga, Deus não anula. Há um juramento de bênção, de prosperidade, de conquista, de multiplicação na nossa vida. Há um juramento que o Espírito Santo está trazendo hoje para nós reivindicarmos. Queridos, nós só tomamos posse daquilo que nós reivindicarmos. Nós temos aqui advogados, e existe uma lei no Brasil que é Constituição, e ela é feita para todos os brasileiros, e por que não para estrangeiros, que dá direito à saúde, segurança pública, educação, e etc, etc. Mas você toma posse? Não, por quê? Porque nunca li, porque nunca pedi, porque nunca busquei. Aquilo que você não conhece,
você não vai reivindicar, mas aquilo que você conhece, você vai falar: Deus, é meu, é de meu direito, eu quero tomar posse da promessa que o Senhor está falando que é minha. Porque Deus não pode ir contra a sua palavra, não pode ir contra. Se Ele jurou, o que você precisa fazer? Tomar posse. Tomar posse da palavra, para que Deus trabalhe a teu favor. Diz assim a palavra, verso 5: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha lei, assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher. Versos 12, vamos para o versos 12. E semeou Isaque naquela mesma, e colheu naquele mesmo ano, porque o Senhor escute, Isaque, ele semeia em tempo de crise. Isaque, ele semeia em tempo de fome. Olha a estratégia de Isaque. Eu vou semear. Enquanto muitos estão guardando, enquanto muitos estão poupando, Isaque está semeando. Por que Isaque está semeando? Porque Deus vela pela sua. E qual é a palavra de Deus acerca da semeadura? Quem planta muito colhe, quem planta pouco colhe. Deus não mandou você plantar muito, Deus não mandou você plantar pouco. Deus te mostrou dois caminhos. A escolha é tua, a fé é tua, a decisão é tua. Deus está falando: existe um caminho de uma grande colheita para quem muito planta, existe um caminho de uma pequena colheita para quem planta pouco. Eu quero que você olhe no telão, coloca para mim Provérbios 11, 24. E olha o que Deus está falando em Provérbios 11, 24. Ele diz assim, existe várias traduções, tá? Mas ele diz assim: a um liberalmente ele dá, a um dá liberalmente e se torna mais. Está aí na tua Bíblia. Outro retém mais do que é justo e se... Quem está entendendo isso? Provérbios é a sabedoria do Espírito Santo derramado num homem chamado Salomão. É um livro canon, é um livro da ciência de Deus. E a sabedoria de Deus está dizendo o quê? Uns dá liberalmente ou generosamente. Algumas traduções, uns espalha e ainda lhe acrescenta mais. Outro retém mais do que é justo e é para a tua perca. Então a estratégia que você está levando de fechar a mão, de não semear, de não honrar, está te afundando, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, está te afundando. Aonde Deus quer cumprir a promessa de Abraão e Isaque na tua vida, ela não consegue se cumprir porque você está indo contra a Bíblia. Porque a Bíblia está dizendo: quanto mais você planta, mais você colhe. A Bíblia está dizendo: a um dá e se torna mais rico. Dar é o dom de adquirir riqueza. D de dom, A de adquirir, R de riqueza. Porque é dando que se recebe, é plantando que se colhe. Medidas, sacudidas, recalcada e transbordante, segundo o Senhor Deus fala na sua palavra. Segundo o Senhor Deus fala na tua palavra. Então o Senhor, Ele traz a mensagem para que os teus olhos sejam abertos, para que Deus desate na tua vida um rompimento, para que esse rompimento venha abençoar tanto a tua vida, como o reino de Deus. Como o reino de Deus. Para que possamos avançar, saquear o inferno, buscar lugares mais altos em Cristo Jesus. Agora, eu posso fazer o melhor aperfeiçoando a minha fé. Você pode fazer o melhor aperfeiçoando a tua fé. Isaque, quando ele planta em época
em tempos de fome, Deus o exalta, escute, Deus o exalta em 3 níveis. Coloca o versículo 13 para mim, por favor. Volta lá, 26:13. Ele é exaltado em 3 níveis pelo Senhor. A mesma coisa aconteceu com outro homem na Bíblia. Olha bem, e engrandeceu-se o homem, e foi-se enriquecendo, até que se tornou muito. 3 níveis de exaltação ele teve. Quem está entendendo? Vamos ver agora, coloca para mim, por gentileza, 1 Crônicas, capítulo 4, versos 10. Coloca para mim, 1 Crônicas 4, versos 10. Jabes invocou a Deus de Israel. Como é que se invocava a Deus naquela época? Era através de um grito, de uma oração ou de um altar? De um altar. Abraão quando invocou a Deus, Davi quando invocou a Deus, Jacó quando invocou a Deus, Elias quando invocou a Deus, ele fez um altar e colocou uma oferta no altar, que era um cordeiro. Para quê? Para interagir com o Eterno, para interagir com Deus. Então, a primeira coisa que Jabes fez, invocou o Deus de Israel e disse: Oxalá, tomara que me abençoe e estenda os meus termos, e que a tua mão seja comigo, e faça que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Existem traduções que aonde está essa palavra, Oxalá, que me abençoes, no plural, está assim: que o Senhor me abençoe muitíssimo. Está escrito na tua Bíblia. Que o Senhor me abençoe muitíssimo. Muitíssimo não é muito. Muitíssimo não é falar muito, é mais do que muito. Jabes não chegou diante do Eterno e falou: Deus, me abençoa. Deus, me abençoa muito. Não, ele não falou nem o primeiro estágio da fé, nem o segundo, ele falou o terceiro. Ele não disse: Deus me abençoa. Ele não disse: Deus me abençoa muito. Ele disse: Deus me abençoe muitíssimo. Era o nível de ousadia. É alguém que reconhece a grandeza de Deus e que Deus não vai te dar prejuízo nenhum, que Deus não vai deixar você por baixo, passando necessidade porque você o exaltou ou porque você fez uma ação do melhor. Pelo contrário, Deus vai velar pela palavra dele e vai abençoar a tua vida, e vai abençoar o teu ministério, e vai mudar a tua situação quando você entender a palavra que Deus está falando com você. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9, 10, olha o que a Bíblia fala, coloca lá para nós. A Bíblia fala assim: aquele que dá a semente. Aquele que dá o quê? Quem é que dá a semente? Quem é que te dá a semente? Deus. Deus dá a semente. Olha assim, ora, aquele que dá a semente ao que? Para que Deus te dá a semente? Deus te dá 2 sementes. Está escrito aqui, ó, 2 sementes. Uma para semear e outra para comer. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer. Uma semente Deus me dá para ter crédito com Ele. Uma semente Deus me dá para que no meio da crise eu tenha como reivindicar aquilo que é meu. Uma semente eu semeio porque eu estou plantando na fazenda de Jesus, e quem está plantando tem direito à colheita. Outra semente é a semente do meu alimento, é a semente da minha comida, da minha roupa, da minha casa, do meu automóvel. A outra semente que Deus te dá é a tua sobrevivência, é o pão. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa. O que é sementeira? Pode ser sua conta bancária,
Pode. Pode ser tua geladeira? Pode. Pode ser teu guarda-roupa? Pode. Multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa. Qual que é a justiça de Deus? Tudo aquilo que você plantar, você colhe. A justiça de Deus quer dizer verdade. Justiça quer dizer verdade. Se fazer a verdade, se fazer valer a verdade. E a verdade de Deus é o quê? É que se verdadeiramente você está plantando, Deus vai ser fiel em te abençoar. Deus vai ser fiel em mudar a tua história, porque Deus, Ele vela pela tua palavra sagrada, Ele vela pelaquilo que Ele deixou escrito. Não tem coisa maior que Deus vela do que a sua palavra, que é canon, que Ele não pode omitir e que Ele não pode mentir. Não pode mentir. Então o Senhor, Ele está dizendo o quê? Eu te dou a semente, plante, viva, coma, porque eu vou multiplicar. É uma questão de fé. É uma questão de você entender o sobrenatural de Deus. Deus, Ele fala para Moisés falar aos filhos de Israel: olha, eu vou mandar maná do céu, eu vou mandar pão do céu, só que vocês vão pegar uma porção para cada dia. Se vocês pegar o dobro da porção, ela vai virar bicho, ela vai apodrecer. Por que Deus fez isso? Porque Deus estava querendo que eles aprendessem a viver do Senhor, a viver da fé. E aí pessoas pegavam a porção dupla e apodrecia, porque eles não confiavam em Deus. Eles não confiavam em Deus. Essa palavra aponta para os dias de hoje. Existem pessoas que creem que Deus abençoou você o mês passado, você rompeu o mês passado, pagou suas dívidas o mês passado, matou leão o mês passado, mas esse mês você acha que Deus pode falhar, mas Deus não falha. O Deus que te ajudou o mês passado, o mês retrasado, vai te ajudar esse mês, vai te ajudar o mês seguinte, porque Ele é fiel. Ele pode estar te provando, Ele pode te colocar numa situação difícil, mas o que Ele quer é o quê? Que você permaneça firme na tua fé, porque Deus não falha. Aleluia, aleluia. O Senhor é aquele que diz assim: te chamei por cabeça e não por cauda, te colocarei por cima e não por baixo, por cabeça. Deuteronômio diz isso. A Bíblia fala: quem é que tem um Deus tão chegado como o nosso? Quem é que tem um Deus tão chegado como o nosso? Que toda vez que nós o invocamos, Ele nos ouve. A Cidinha não ouve, o Chicão não ouve, o Judas não ouve, o Pedrão não ouve, mas Jesus ouve. Coloca ali Deuteronômio 4:7, por favor, se você está lá em cima. Coloca para mim Deuteronômio 4:7. Já está lá? Pois que grande nação há que tenha deuses. Quem são os deuses? Os deuses do mundo, sabe? Tão chegado assim como é o nosso Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que nós o invocamos. Ninguém tem um Deus como o nosso. Por isso, quando os milagres acontecem, eles nos xingam, blasfema, porque os deuses dele não fazem o que o nosso Deus faz. Nosso Deus cura, nosso Deus nos ouve, nosso Deus faz ouro, prata, revela, te exalta, te abençoa, ressuscita mortos. Mas quem faz isso é só o nosso Deus. Não existe outro Deus que faz isso. O nosso Deus, se você invoca Ele, Ele te ouve. Você viu que desafio lindo ontem? Eu falei: Deus vai dar crédito em celular. E eu estou aqui diante de uma plateia que estava maior do que essa. E estou aqui. E no meu coração: Deus, Tu não falha, Tu vai me ouvir, vai dar. E estou esperando 5 minutos e nada, 7 minutos e nada. Daqui a pouco o trono de Deus se move. E a irmã que está ali fala: no meu apareceu 500. A outra fala: no meu apareceu 375. A outra fala: no meu apareceu 12 reais. Apareceu tanto.
750. Sabe? Agora se prostra perante os deuses do mundo e vê se ele faz isso. Não faz. Não faz. Nós temos um Deus chegado, um Deus que nos ouve, um Deus que não nos deixa na mão, um Deus que não nos deixa na mão. Você fala, Ele faz para velar o teu nome e a tua palavra. Se você falar assim: Senhor, eu vou fazer um voto, eu vou fazer um propósito, querido, apresentadora de televisão faz pacto com as trevas para ficar rica. Jogadores fazem pacto com as trevas para ficar rico. Pessoas que abrem shopping center, colocam a pedra fundamental da maçonaria lá enterrado e às vezes até beber para ficar rico. Cantores fazem pactos na Bahia, fazia pactos com aquela minha mãe menininha do Cantuar para ficar rico. Quando eu era espírita, pessoas donos de supermercado me chamavam eu para ir com eles na encruzilhada, levar quilos de carne para vender muita carne, levava para o demônio das encruzilhadas. Olha aqui que Deus diz no Salmo 76:11. Coloca para mim o Salmo 76:11. Olha o que Deus diz. Olha o que Deus diz. Fazei. O que quer dizer voto? Quem pode me dar uma palavra? Compromisso. Outra palavra. Uma promessa. Pacto. Voto é pacto. Um homem e uma mulher quando está no altar é um pacto. Voto é pacto que você faz com Deus. O ímpio faz pacto com o diabo. E o salmista está dizendo que Deus falou: fazei pacto comigo e pagai. O que quer dizer pagai? O que quer dizer a palavra pagai? Fidelidade. Me honre. Você vai numa loja comprar uma geladeira à prestação, o gerente crê que você vai pagar. Você vai comprar um carro financiado, a financiadora crê que você vai pagar. Então Deus está falando: faça pacto comigo e pague, seja fiel. Seja fiel ao Senhor vosso Deus. Tragam. O que quer dizer presente? O que quer dizer presente? Quando você ganha algo, como é que se dá um nome a isso? Presente. Qual outro nome? Pode ser doação. Pode ser doação. Quando você recebe algo, alguém te doou algo. Alguém te doou algo, não é isso? Você está aqui hoje para que Deus te dê um presente, te doe uma bênção. Bênção é um presente. Bênção é uma doação. Deus vai lá e te dá uma casa, te dá um terreno, te dá uma saúde, te dá uma porta de emprego. É uma doação que Deus te deu. Deus também fala que Ele quer presentes. Deus também quer presente. Os que estão em redor dele. Quem está ao redor do Senhor Jesus? É o ímpio? Não, o ímpio ele honra o cantor mundano lá no estádio de futebol. Ele honra o pai de santo. Ele honra o jogador. Quem está em volta do Senhor? Seus filhos, nós. Por quê? Porque aquele que deve ser temido, porque Deus tem que ser honrado, temido, honrado. Coloca aí para mim 1 Samuel capítulo 2 e o versos 30. 1 Samuel capítulo 2, o versos 30. Portanto diz o Senhor, o Deus de Israel: na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Promessa de Deus ao sacerdote Eli e aos seus filhos Ofni e Finéias. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal
coisa, porque honrarei aos que mas os que me desprezam serão desprezado, esquecido, desmerecido e envelhecido. São as traduções que estão em nosso meio. Abandonado. Existem pessoas que estão uma década na igreja e não acontece nada. Por quê? Porque ela não entende o ministério da semeadura, o ministério da honra do Senhor. Ah, mas eu não preciso levar dinheiro para a igreja, meu pastor é bem conceituado, bem sucedido. Não é para o teu pastor, não é para a estrutura, é para você mesmo ser abençoado. Porque quem vai estar colhendo é você, quem vai estar sendo honrado é você. Não é para abençoar o pastor, ele não precisa, esse não, mas você precisa. E se você tiver uma mentalidade, eu não preciso levar porque ele não precisa, você nunca vai romper, você nunca vai crescer, porque você não plantou. Se você não plantou, você não tem direito à colheita. Provérbios 3:9. Honrar. Quero te explicar uma coisa. Você sabia que o dízimo é um princípio de honra? O dízimo nada mais é, nada menos do que honra. Dízimo você dá por fé. Dízimo não tem poder de salvação, mas tem poder de bênção. Dízimo você não dá por lei, você dá por consciência de fé. Abraão deu dízimo não porque Melquisedeque pôs uma adaga no pescoço dele e falou: se você não me dá eu te mato. Não, ele viu que aquele sacerdote estava acima dele e ele falou: vou honrar esse homem. É honra. Agora, é uma honra tão legal, é uma honra tão bem pensada de Deus, tão bem justa, que o dízimo, escute, o dízimo do apóstolo, da apóstola, é o mesmo do pastor, é o mesmo dessa menina, é o mesmo dessa irmã, é o mesmo dessa irmã, é o mesmo da senhora. Então o dízimo nos deixa igual perante Deus no princípio da honra. Quanto que é o teu dízimo? 10%. Quanto que é o seu? 10. 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 Alguém deu mais? Não. Alguém deu menos? Não. Deus não está falando de quantidade, Deus está falando de porcentagem. E a porcentagem deixa todos iguais perante Deus. No princípio da honra, quem entendeu isso? Nem o dízimo do Bill Gates é maior do que o seu. Quem entendeu isso? Isso é princípio de honra. Então a Bíblia fala ali: honra o Senhor com os teus bens e com as suas primícias de toda a sua renda. Os bens ali está enquadrado o dízimo. Primícias são as primeiras coisas que eu recebo. Honrar o Senhor. Por quê? Olha que vantagem legal. Olha que coisa legal. Versos 10. Olha que coisa legal quando você honra a Deus. O versos 10, 3:10. Assim se encherão de fartura os teus. Quem está ganhando, quem está perdendo a honra a Deus? E transbordarão de mosto os teus. O que eram os lagares em Israel? Não era a fábrica do vinho e da uva? Quer dizer que Deus está falando, quando você honra Ele, Ele vai abençoar a tua empresa? Não é isso? É isso. Malaquias 1:6. Malaquias 1:6, por favor. Malaquias 1:6. O filho honra o pai. Agosto vai chegar. Ah, o que eu vou dar para o meu pai? Uma meia, uma gravata ou um lenço? Só isso. As mães ganham mais. As mães ganham mais. Mas tem uns filhos aí que dão carro, né? Tem uns filhos aí que dão umas coisas chiques, boas, né? Mas Deus está falando assim, ó. O Senhor Jesus está falando assim: os filhos honram seus pais. O servo honra o teu senhor. Quer dizer, o empregado honra o patrão, né? Quando o patrão está na sala, ele não masca chiclete, ele para de jogar papelzinho. Pode ser que o patrão virando as costas, ele fica lá conversando, bagunçando, WhatsApp, mas chegou o patrão, ele, opa, peraí. E por que esse opa, peraí?
Porque ele depende do patrão para sobreviver, porque o patrão é uma autoridade que Deus constituiu para abençoá-lo. Existem 3 autoridades na terra constituídas por Deus para abençoar pessoas: pai sobre filho, patrão sobre empregado e pastor sobre rebanho. Vós, servo, honra os vossos pastores, porque eles darão conta a Deus da tua alma. Pastores lá na Itália, eu estava falando para o apóstolo que dá na cara dos servos: fratello, pá! E ele fica quieto. É cultura. É cultura. É cultura. Não estou ensinando não. Eu falei lá na Sicília, não é aqui em Botucatu. É uma cultura lá. Já pensou se pega? Já pensou se pega? Olha, quando eu fiz academia da polícia, às vezes quando a gente puxava turnos de 4 dias, então a gente ia para a sala de aula para estudar pronto-socorrismo, noções de direito, várias aulas. Cochilava assim, ó, o tenente dava cada tapão, e se você levantasse, você era desclassificado do curso, então você tinha que... Mas seu tenente, vai para fora. Entendeu? Passamos isso aí, não é fácil não, é autoridade, né? Então ali diz: o filho honra o pai, o servo ao seu amo, teu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha... Olha Deus falando. Deus faz questão de ser honrado, tá, gente? Honra, oferta, não é coisa de pastor, é coisa de Deus. É coisa de Deus, tá? E se eu sou o Senhor, o amo, onde está o meu temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, os sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vós dizeis: em que temos desprezado o teu nome? A Bíblia diz que nós somos o povo eleito, o sacerdócio santo. Todos nós somos chamados como sacerdotes. O que quer dizer a palavra sacerdote? Sacrificador. Antigamente o sacerdote ele era sacrificador de animais, de boi, de ovelha. Hoje nós sacrificamos a Deus nossa oração, nosso louvor, nossas ofertas, nossas rendas, porque Ele é digno de toda adoração. Sacerdote é aquele que sacrifica tudo aquilo que sobe. Quando você sacrifica a oração, você está interagindo com o altar, a oração sobe, o jejum sobe, a música faz com que sobe, a dança sobe, o louvor do teu dinheiro também sobe. Quem está entendendo isso, aplaude a Jesus. Família forte, você é forte, igreja é forte, pastores são fortes, reino é fortalecido. Se você é fraco, tudo se torna fraco. Por quê? Porque tudo começa em você. Tua oferta, o teu dízimo é que faz o reino avançar e alcançar almas que estão no inferno. E alcançar almas. Quantos convites eu recebi para ir para a África, para ir para o México, para ir para os Estados Unidos? E muitos deles eu não pude ir. Então quando as pessoas não investem, os profetas, os ministros, não pode ir. Mas se você é forte, tudo pode ser avançado, tudo pode ser alcançado. Essa é a mentalidade de Deus para a igreja. Deus, Ele abençoa você quando você abençoa a obra dEle. Por isso que Ele está dizendo: honra o Senhor, e o Senhor transbordará os seus celeiros, multiplicará os teus lagares, tua fazenda, tua casa, teus negócios serão abençoados. E a bênção de Deus, escute, e a bênção de Deus repousará sobre a tua família, sobre a tua casa. Coloca para mim aí, amado, Ezequiel 44, o livro do profeta Ezequiel, no versos 29 e 30, por gentileza. Pode colocar até a partir do 28, porque ali também tem uma ordenança legal. Pode pôr a partir, é isso, 28. Eles terão uma herança, eu serei a tua herança, não lhe dareis, portanto, possessão a Israel, eu sou a sua possessão. Isso é para a casa dos levitas, para a casa daqueles que ministravam o sacerdócio da igreja.
quem ministra o sacerdócio da igreja vive da obra do Senhor, porque a Bíblia diz: digno é o obreiro do teu salário. Quem prega o evangelho, viva do evangelho. É isso que ele está dizendo. Próximo versículo: eles comerão a oferta de cereais, a oferta do pecado, a oferta da culpa, de todas as coisas consagradas em Israel será deles. Próximo versículo: igualmente as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda obração de tudo, e todas as vossas obrações, que quer dizer as ofertas, serão para os sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para fazer repousar uma bênção sobre a vossa. Vocês cuidam dos pastores, daqueles que ministram junto do altar, a Bíblia diz, e Deus cuida da casa de vocês. Quem está entendendo isso? Isso não mudou, isso ainda continua sendo legal. O apóstolo Paulo fala em Corinto: eu dou da minha bênção espiritual a vocês, vocês dão da material de vocês para mim. O apóstolo falou isso nos direitos apostólicos. Então nós vemos que isso são princípios de honra, princípio que vai mudar a tua vida, a tua fé e o teu ministério, quando você busca essa mentalidade de honra. Agora, para que isso aconteça, você tem que gerar o que na tua vida para entender isso? Fé, porque se você não tiver fé, você não vai absorver isso. Agora, me diz uma coisa: quantos querem absorver uma fé perfeita? Levanta a mão se você quer. Posso te mostrar? Posso te mostrar? Vou te mostrar para a gente entrar em orações e sinais, ok? Mas para você pegar isso aí, tá? Coloca para mim no livro do apóstolo Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 18. Coloca para mim, Tiago 2. Diz assim: mas dirá alguém: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas. O que quer dizer obra? Trabalho, ação, movimento. Continua, 19. Crê tu que Deus é um só? Faz bem. Os demônios também crê. Demônio também é crente. E estremece. Próximo versículo. Mas queres saber, ó homem vazio, vão, que a fé sem as obras é estéril, morta, inerte, para nada serve. Próximo versículo. Olha agora começa os versículos chave da revelação. Porventura não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Quer dizer, olha a obra de Abraão, pai da fé. Ele pegou o menino, obra, a oferta. Ele sobe o monte Moriá, ação, ele está ainda na ação, na obra. Ele faz um altar de tijolo, ainda o altar é obra. Ele põe o menino, é obra. Ele invoca a Deus, é fé. Quando você pega a tua oferta, o teu dízimo, é obra. Coloca no envelope, é obra. Levanta da tua cadeira, é obra. Chega no altar, é obra. Entrega, é fé, porque você está acreditando que Deus vai te abençoar. Obra e fé andam junto. Foi isso que Abraão fez, e Deus o justificou diante dos anjos, dos principados e diante dos demônios das trevas, porque a torcida contra era que Abraão não honrasse, mas Abraão foi até o fim, honrou e Deus o abençoou. Olha ali, vê que a fé cooperou com as suas, e pelas obras a fé foi. Quer dizer que o dízimo e a oferta aperfeiçoam a minha fé? É isso que está escrito? É isso que estou entendendo? Sim ou não? Quer dizer que a minha fé aperfeiçoa quando eu dou uma cesta básica para a velhinha? Quando eu atravesso a rua? É isso. Quer dizer que tudo que eu faço na minha obra gera minha fé? É isso.
E quanto mais aperfeiçoada a tua fé, mais você terá condições de mover montanhas. Agora, se você não honra, ou honra no espírito da religiosidade, sabe qual que é o espírito da religiosidade? É quando eu já venho com aquela oferta preparada na carteira e deixo o resto em casa. Bom, eu já vou com meus 5, 10 reais. Não adianta Deus falar nada, porque eu já estou armado, já estou preparado. Você não veio para honrar Deus. Você veio para mostrar às pessoas que você também é um cooperador da igreja. Isso não te gerará bênção. O que vai te gerar bênção é quando você verdadeiramente ama Deus, ama a obra de Deus e faz o melhor por Deus. Isso gera bênção. Ofertas religiosas não geram bênção. Ofertas costumeiras não geram bênção. O que gera bênção é quando você tem o amor, a compaixão por Deus e fala: eu preciso fazer o melhor para o meu Deus. Por quê? Porque Ele é temível, como diz a tua palavra. Porque Ele é tremendo. Porque Ele é justo. Porque Ele merece. E porque eu não vou perder. Eu não vou perder. Nunca, nenhum de nós, nem eu, nem o apóstolo, nem o pastor Hugo, nem o pastor ou empresários, daremos mais para Deus do que Deus dá para nós. Quando Abraão pegou o teu filho, escute bem, quando Abraão pegou o teu filho, que Deus pediu, por que Deus pediu o filho? Abraão tinha uma promessa de ser pai de nações, de multidões, pai de muita gente, não é? Ele tinha que plantar um filho para colher sementes de filhos, sim ou não? Quando ele põe Isaac no altar, quem é que Jeová põe no altar? Jesus. Se Abraão colhe filhos da fé, Jesus colhe filhos de salvação. Abraão dá Isaac, Deus dá Jesus. Qual que é o filho maior? Jesus. Só que todos dois precisaram dar uma semente para colher a semente, porque a semente gera conforme a sua espécie. A semente gera conforme a tua espécie. É isso que Deus disse: planta pouco, colhe pouco; planta muito, colhe muito. Esse é o segredo da semente. Aplaude a Jesus, aleluia, glória a Deus.